Olá, boa tarde, Neto. Eu e a Silvia somos aderentes do Bloco de Esquerda e pertencemos a um grupo de aderentes do Bloco de Esquerda que se uniu em torno da discussão de propostas e de debate de propostas ecossocialistas. O nosso grupo chama-se Convergência e temos muito gosto em receber-te aqui e poder discutir um pouco a tua experiência no Brasil e a situação no Brasil. Eu passo então a apresentar o Neto, o nosso convidado, é o José Alves dos Santos Neto Chagas, é militante do MST e dirigente estadual da Brigada o Jefferson do Baixo Sul da Bahia. É conselheiro da Teia dos Povos também. É formado em Agricultura pelo Colégio Agrotécnico Sérgio de Carvalho, gestor da cooperativa pela Fundação Mundo Kit e militante de pautas raciais. Pronto, está aqui muita coisa para falar e para explicar. Há aqui uma série de coisas que temos interesse em conhecer, não é? Sobretudo visto a realidade complexa do Brasil vista a partir do outro lado do oceano, do lado europeu do oceano. Mas feita então a apresentação, eu passo a palavra à Sílvia para começarmos já e vamos abordando as diversas temáticas e fazemos pausas e divagamos quando for necessário também. Ok, Sílvia, arranca. Gostaria de começar pela situação do Brasil. O Brasil ainda continua a ser dos territórios que têm maior latifúndio e mais baixa produção agrícola, correspondente ao latifúndio. Ele é fundado desde o século XVI no monocultivo para exportação, da cana, do café, portanto, sempre para exportação, e baseado no trabalho escravo. Esta gênese do Brasil mantém-se um bocado até aos nossos dias, mesmo depois do fim da escravatura, em cerca de 1850, penso eu, uma lei agrária permite a anexação de terrenos que são considerados por nós terrenos baldios, terrenos sem dono, são anexados que é a lei da agrilagem de terrenos, que são anexados por documentações falsas, e isto tem permitido o aumento das grandes extensões de terrenos agrícolas, mantê-las e aumentá-las. Portanto, esta luta das pessoas sem terra é famosa em todo o mundo. Todos nós na Europa vemos há muitos anos os brasileiros que não têm nem um pedaço de chão para cultivar, ao lado das grandes fazendas que cultivam para exportação. Portanto, o que tem passado eu gostaria que o Neto começasse por nos falar desta luta diária dos trabalhadores da terra do Brasil para conseguir um espaço para cultivar e que tem se iniciado a partir do trabalho do MST, cerca de 1984, penso eu, que foi as primeiras iniciativas do Movimento Sem Terra. Neto, faz favor. Então, boa tarde a todos, a todas. Pedro, Silvia. Essa pergunta é importante porque ela vem no contexto da estrutura do capitalismo brasileiro, né? Eu começo afirmando o seguinte: o nosso capitalismo é um capitalismo dependente. Então, esse é fundamental, porque essa realidade de hoje se baseia na construção econômica do processo produtivo. Então, um exemplo, o Brasil ele vai extinguir a escravidão por via legal em 1888. Isabel assina em 88 o fim da escravidão, né? Isso legalmente. Porém, antes disso, em 1850, nós, no Brasil, vamos ter a lei de terra. Transformam o que era terra do Estado, de Portugal, em mercadoria. Definindo que quem poder comprar as terras deveriam ter quantidade de escravos, quantidade de recursos, ou seja, eu crio ali a instituição do latifúndio brasileiro. Então, o latifúndio brasileiro ele data de 1850. Antes disso, nós tínhamos as capitanias. Mas qual a diferença? É que agora eu posso comprar. Quando eu posso comprar, eu defino quem claramente vai ter acesso. Então, antes era os amigos do rei, agora é o amigo do rei ou quem pode comprar, que também é amigo do rei, né? Eu excluo uma grande massa de trabalhadores, em sua grande maioria, trabalhadores pretos, agora não mais escravos oficialmente, mas longe
das condições de subsistência, de produção, que seria a terra. Depois disso, eu tenho a importação de pessoas da Europa para trabalhar aqui, imigrante. E nos vêm ao país com subsídio, com promessa de investimento, de terra. Então, eu tenho uma estrutura fundiária pensada para excluir o preto e o indígena de suas terras. Eu costumo dizer que o Brasil inaugurou o seguinte: o povo africano no Brasil é o primeiro povo sem terra do mundo. Os indígenas, eles são os povos sem território, porque eles são expulsos dos territórios. O povo preto, então, a agência da ST está ali, no fim da escravidão, lei de terras. Então, eu tenho uma tribo sem terra, né? Que é, originalmente, o povo preto. A partir disso, eu tenho os ciclos de organização da produção, sempre pensando na exportação. Então, Jacob Dorender, ele vai dizer o seguinte: o Brasil se constitui como uma economia de plantation, baseada na mão de obra escrava e na exportação. O MST ele vai surgir anos depois, em 1984, na ocupação marcada e brilhante da entidade Natalino, lá no Rio Grande do Sul. Porém, esse é a ponta do iceberg, né? Esse é o fato gerador, onde a gente rompe a cerca e ocupa. Mas o que é por trás disso? A ocupação pelo latifúndio da fronteira agrícola no sul do país, investindo na mecanização. Eu tenho uma massa de trabalhadores expulsa do campo pelas máquinas que passam por plantação de trigo. Eles saem indo para o norte do Brasil, para Rondônia, com a promessa de expandir a fronteira agrícola. Nesse cenário, o Brasil ele vai, de período de 24, a gente está saindo da ditadura militar e também na efervescência, porque eu tenho uma crise econômica no país e social. O latifúndio ainda era atrasado, baseado também na exportação, e isso gerou uma massa de pessoas que foram expulsas do campo para a cidade, sem emprego, sem renda e sem conhecimento. E é preciso ofertar um caminho de volta, uma solução. E aí a solução é ocupar o latifúndio improdutivo. Então, a grande novidade na nossa luta é romper a cerca, para não mais esperarmos que o Estado faça. Então, nós vamos romper a cerca e implantar uma ocupação reivindicando. Então, a lei de terra no Brasil de 88, 50, escravidão em 88, o fim, e o nascimento do MST em 84, no Rio Grande do Sul. Nesse momento, nós temos uma sociedade que ainda compreende esse debate, que apoia esse debate, né, porque é necessário. O latifúndio estava atrasado do ponto de vista produtivo, então esse é o cenário. O tempo passa, nós temos uma modernização disso, que hoje é o agronegócio, que é um latifúndio ainda do ponto de vista da expansão territorial, mas baseado na mecanização, no monocultivo e no uso de água. Então, o que é MST é nisso, o Brasil, o trabalhador, a esperança. Porque, por exemplo, quem mora na cidade, mesmo tendo casa, precisa de emprego. Então, para ter emprego, precisa ter acesso a meios de produção, né, para vender. E o principal meio de produção no mundo é a terra. Ela é primordial. Então, o que MST faz é a luta para ofertar esperança para os trabalhadores, descentralizando a posse da terra. E dá grande diferença também nisso. No MST, a terra não é propriedade, ela é um bem da humanidade. Então, não há posse, eu não posso vender. Essa é um processo importante. O outro é ofertar a possibilidade de existência da humanidade pós-capitalismo. Porque se a terra não está conservada e produzindo comida, não há como existir humanidade, né? Aí essa é uma questão. O outro elemento é que durante agora a pandemia nós temos um aumento absurdo da margem de pessoas que estão passando fome. Estamos passando dos 10 milhões de pessoas com fome no Brasil. E nossas terras estão produzindo soja, já foi vendida até a safra de 2022 para a China. Outra parte produzindo carne para exportação e milho, ou seja, produzindo commodity. Comida nós não produzimos. O Brasil hoje é um país que não tem soberania. Nós vamos explorar também, evidentemente, a situação atual, a situação da governação do Bolsonaro no Brasil atual, o impacto do Covid no povo brasileiro e, sobretudo, nas pessoas das classes mais desfavorecidas do Brasil.
Mas eu queria só voltar um pouco ao MST, à história do MST, e perguntar um pouco, pedia-te que explorasse e que explicasse um pouco mais o que é que são os assentamentos, como é que se fazem os assentamentos? Como é que é, por exemplo, no caso da Bahia, não é? Onde tu estás envolvido mais diretamente, como é que é o processo da Bahia? A estrutura, a organização, a estrutura dos assentamentos, as infraestruturas que os acompanham, a escola, a saúde, se fosse possível explicar isso melhor. Sim. Pronto, nós temos, na verdade, um processo. Temos a ocupação, o acampamento e o assentamento. Então, são 3 níveis. Então, quando eu faço a ocupação, nasce nosso acampamento. Normalmente eu estou de posse da terra, produzindo nela, mas eu não tenho ainda a posse, a propriedade. Né? Então, o Estado não reconhece ainda que as famílias são donas de direito à propriedade. Quando existe a emissão de posse, é quando o Estado desapropriou a fazenda, então há um decreto de desalocação, ela avaliou e diz quanto vale essa propriedade, o fazendeiro recebe o valor, e aí recebe em TDA, que são títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, o valor da terra. As benfeitorias, tipo casa, currais, recebe em espécie, né? E aí eu tenho o assentamento. Quando vira assentamento, é assim, que, unicamente, a questão da posse ela foi resolvida. Então, o Estado agora tem a posse da terra e cede o uso para as famílias, através do CCU, ter o contrato de cessão de uso. Né? Essa é a primeira forma de posse. A priori, um assentamento ele já deveria vir com crédito de investimento inicial por família, casa, né? E aí são casas baixas, subsidiadas, investimento em estrada, em escola, energia, água. Isso está na lei. Né? Então, quando há o assentamento, eu tenho isso. Então, o crédito inicial, depois disso, eu deveria ter crédito produtivo, investimento em maquinário, em semente, em estrutura produtiva. Só que, infelizmente, isso não funciona assim. Né? Então, depois que tem a posse emitida, né, emitida a posse, eu preciso ainda fazer lutas para ter as casas, para depois reivindicar a escola, por saúde. Então, a lei ela prevê os investimentos, o prazo. É outro elemento importante do assentamento é que existe na lei brasileira, até 2014, a previsão de o assentamento ser titulado, ou seja, as famílias passam a ter a propriedade individual da terra via titulação quando todos os investimentos baixos forem feitos. Em 2016 há uma mudança nisso e agora começa a titular esses assentamentos, mesmo sem infraestrutura. Por quê? O assentamento da terra é do Estado, então é dever do Estado fazer investimento nas terras para estarem produtivas. Quando eu titulo, eu tiro do Estado a obrigação de investimento produtivo e jogo para as famílias. Então, eu estou criando uma política pública que é para fracassar os assentamentos. Então, como isso é legal, a diferença entre acampamento e assentamento é o reconhecimento da posse pelo Estado. Do ponto de vista da luta, uma diferença, porque o Estado reconhece a posse em favor das famílias, eu elimino, a priori, os despejos, a disputa possessória, mas eu mantenho a luta para garantir os direitos básicos. Moradia, educação, saúde, estrada, energia, água. O processo na zona sul da Bahia, que tipo de propriedade era apenas propriedade de antigos fazendeiros ou também há propriedade que era do Estado mas que estava ao abandono? Que tipo de propriedade tem sido alvo portanto, tem sido objeto dos acampamentos e dos assentamentos na zona sul da Bahia? Pronto. Aqui no território que eu coordeno hoje é basicamente propriedades de fazendeiros, porque todas as terras do Estado foram griladas. São fazendas de cacau, né? E a partir da crise do cacau, de 90, há uma quebra geral, um endividamento, e viram objeto de ocupação. Outra parcela, a parcela menor, está envolvida com criação de gado. Então, hoje, aqui no território da UGF, você vai ver que é Tremamu, embaixo da Bahia, é basicamente cacau. Ao extremo sul da Bahia, a gente vai ter aí uma questão ligada ao monocultivo do café
da soja e do gado. Então, a Bahia hoje, dentro da setor sul, eu tenho o extremo sul como produtivo e eucalipto atualmente, soja, gado e café. O Baixo Sul e o Sul com cacau, né? E aí, o incremento de grandes empresas multinacionais na produção de eucalipto e celulose, tipo a Veracel, a Fibrace, que estão aqui. Aí, em relação à nossa organização, aí faltou, né, na pergunta anterior, cada assentamento ele é organizado igual ao agrupamento. Então, eu tenho as famílias divididas em núcleos de trabalho, a gente chama, que tem 10 pessoas. Aí, dentro das pessoas, nós temos um coordenador e uma coordenadora, e cada função nossa é formada por homem e por uma mulher, então, coordenador e coordenadora. Aí eu tenho setores de formação, educação, gênero, saúde, comunicação, juventude, disciplina, disciplina é isso. São 8 setores e 2 coordenadores. Aí cada núcleo se reúne semanalmente para discutir toda a vida do assentamento. Depois do núcleo, reúne a coordenação, fazendo o repasse dos núcleos, e depois a assembleia. Então, todas essas áreas têm essa mesma estrutura organizativa, tanto assentamento quanto acampamento. Ao conjunto dos presidentes de coordenações de área formam a direção da brigada. Aí, dentro da brigada, vamos ter os mesmos setores, produção, saúde, e dentro da brigada, a direção estadual. No caso, sou eu. Aí sou eu e a Roberto Crislani. Então, essa estrutura funciona dentro do nosso processo. Aí, essa linha do todo setor, ela vem desde a mestre nacional até o assentamento. Então, a informação que chega na nacional é discutida na base, vai para a nacional e volta no repasse. E também tem situações onde há encaminhamentos nacionais que passam pelo Estado, passa na regional, até já na brigada, e a brigada distribuir para as áreas. Então, eu tenho um sistema que se retroalimenta através dos nossos encontros e reuniões. Sim. Há alguma forma, de certa forma, de aprendizagem também que passa de um assentamento para outros, não é? Para procurar aprender e fazer alguma forma de desenvolvimento comum, não é? Já agora, em relação à educação e à saúde, que são claro, setores chaves, mas que não estão diretamente ligados à produção da terra, não é? Como é que é feita, portanto, existem escolas, vocês organizam as vossas próprias escolas, como é que trazem professores de fora, como é que é feito esse processo? E o mesmo para médicos e para a assistência médica? Os setores, então, ela participa do processo de construção, e aí, na educação, nós temos o seguinte, uma pedagogia própria, então, o nosso setor de educação dentro dos assentamentos, ele coordena e acompanha esse processo. Então, as escolas, elas são construídas em parceria com as prefeituras, né, onde é possível. Então, por exemplo, o assentamento Paulo de Arte tem uma escola lá dentro do assentamento. Então, nós cedemos um espaço e a prefeitura garante a estrutura básica. Então, cadeiras, quadros, né? A nossa relação política atenciona vários professores, sejam pessoas ligadas ao MST, geralmente filha de assentado ou assentado que se formou, e a pedagogia é a nossa. A gente tenta construir uma educação baseada na nossa realidade. Isso não vai nos dar acesso a uma educação libertária. Então, é preciso que nós possamos construir esses espaços. Então, nós fazemos a briga para ter acesso ao direito à educação, mas, junto a isso, construir a nossa própria autonomia. Então, onde não há história, nós construímos e damos aulas. Temos experiências de escolas itinerantes, né? Nós temos experiência com projetos que eu posso, como um exemplo disso, nós temos o Sul Baiano, em termos de espaço, assim, são as 10 cidades nós zeramos o analfabetismo nas nossas áreas com o método Se Eu Posso. Ele foi importado, né, Sim. de Cuba. Então, Cuba. É um método cubano. Foi importado de Cuba? Isso. É parceiro Okay. com Cuba. E ele, no Brasil, ele foi adaptado
à nossa realidade. Então, existe, sim, dentro do processo, coisas foram adaptadas, mas a base pedagógica, ela é cubana. Então, a educação, né, é esse processo. Então, construção de um processo pedagógico com o objetivo de libertação e construção do novo homem e da nova mulher. Nós entendemos que a educação tem a ver com o projeto de poder. Então, não tem educação longe ou apagada de modelo de sociedade, porque ela é tanto uma expressão da sociedade no seu atual estágio, quanto uma projeção do que esperamos ter no futuro. Então, o MST tem total clareza disso. Por isso, a gente tem a nossa própria pedagogia e o método de implantar. Nossa diferença também oriunda do MST é a substituição do termo educação no campo para educação no campo. E qual a diferença? O foco é o sujeito que mora no campo. Até então, no Brasil, antes do MST, por exemplo, era muito educação no campo. Eu pego o resto de material didático e mando para a roça. Eu pego os professores que eram inimigos da gestão municipal e mando para o campo. Então, a gente vai inverter essa lógica por o sujeito que mora no campo central e discutir, a partir da vivência e da experiência, um processo de aprendizagem com as raízes no seu local e com um olhar para o futuro. É um pouco disso. Portanto, vocês, os professores que vocês vão ter, os indivíduos que vão estar a formar, são pessoas que estão ligadas ao campo, não são pessoas mandadas para o campo, são pessoas ligadas ao campo de alguma forma, ou porque são filhos de pessoas já dos assentamentos, ou porque trabalham nos assentamentos, é isso? Isso. Todo o nosso corpo estudantil, eles são filhos de assentados e acampadas ou os próprios pais. Então, nós temos um processo educativo pensado desde o infanto juvenil até o adulto, né? E temos ainda possibilidades de construção de graduações em várias áreas, como medicina, em parceria com o governo cubano, em Venezuela também, medicina, direito, agronomia, jornalismo, comunicação. Então, há uma vasta aliança para a formação de profissionais. Essa graduação é feita em Cuba? Cuba. É feita lá. A gente manda estudantes para lá e ficam lá e vindo. Aí o mesmo acontece com a Venezuela também. Então, temos alunos nossos cursando medicina na Venezuela. Outro elemento do nosso processo educativo é a pedagogia da alternância. Então, o aluno ele vai para um espaço educacional, né, e fica lá um período. O período ele está estudando nesse espaço, vamos dizer, interno, nós chamamos de tempo escola. Quando ele volta para a comunidade, precisa dar continuidade através de ações práticas. E aí nós chamamos de tempo comunidade. Então, o período letivo é dividido em tempo escola e tempo comunidade. Então, essa é a estrutura da educação no nosso dia a dia. Durante toda a formação do indivíduo, ele está entre a universidade, entre tempo em Cuba, por exemplo, e depois volta algum tempo ao assentamento, e depois volta outra vez para a universidade, depois faz sempre esta alternância. Okay. Isso. Isso vale tanto para Cuba quanto para os cursos formais que nós temos no Brasil também. Então, todos os nossos cursos têm essa dinâmica. Um tempo escola e um tempo comunidade. Aí, essa é a formação formal, até que o Estado reconhece, né? Além disso, nós temos a educação e a formação política. Então, nós temos cursos de formações de cursos de médio e longo prazo, para a militância, para a nossa base. E hoje, na pandemia, existe também esse curso virtual. Estruturas, que são os centros de formações dentro do nosso território. Então, elas estão ligadas com a Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo, né?
Aí nos estados nós temos os vários centros, que são geridos pelas regionais, pelos assentamentos. Então, são espaços que irradiam a troca de saberes. Na saúde, seguindo o processo, nós temos uma ruptura, vamos dizer assim, com a ciência tradicional, né? Porque nós valorizamos o saber tradicional. Então, é o chá de ervas que foi esquecido há muito tempo, são as práticas milenares dos povos, e não é negar a ciência, né? Ou os remédios de farmácia, mas entender que o que existe hoje na farmácia, na forma de comprimido, existe gratuitamente. Vem da natureza, não é? Então, isso é um bocado, Neto, isso é um bocado na linha também do que se faz em Cuba, em termos de saúde. Sim. Inclusive, a loja é essa. Eu não vou cuidar do doente, eu vou evitar que a doença, né? Então, a gente investe a loja. Além disso, nós temos dentro do setor de saúde, né? Mais específica, que é ligada à construção de farmácias vivas no assentamento, o resgate dos saberes tradicionais, então, a valorização disso, a construção de remédios fitoterápicos a partir dessa aprendizagem, dessa experiência, e a construção também por saúde. Assim, nós reivindicamos dos municípios e do Estado a gestão por saúde, atendimento para o médico, para enfermeiros, mas, para além disso, nós temos um regime próprio de saúde, né? É baseado na prevenção, no cuidado do indivíduo, primeiro. Isso é fundamental. E porque a saúde, o grande erro é pensar a saúde dissociado da vida, né? Então, um indivíduo saudável, ele vai trabalhar feliz, vai viver feliz. Então, a gente tem esse olhar mais holístico, vamos dizer assim, né? Maior. E sobre a teia dos povos, aí é uma outra articulação. A teia dos povos é uma articulação de congrégia, movimentos sociais, como o MST, o SETA, o MSTB, congrégia os povos originários das várias nações indígenas que moram no Brasil, desde Tupi, dos Tupis, Tupinambá, até o Xoxó, e também os povos pretos de Quilombo, as comunidades pesqueiras. Então, assim, é uma articulação que se baseia na relação de troca e construção da autonomia. Então, a TEA, ela não dirige nenhum desses povos, né? Ela organiza. Nós construímos uma pauta conjunta de lutas baseado basicamente em 3 pontos: a defesa da terra, do território e da cidadania. Então, para nós fundamentar, então, esse é a aliança entre os povos se dá com o objetivo disso, de defender os nossos territórios, defender as terras e construir a soberania. Com soberania, nós estamos pensando as várias possíveis. Então, soberania energética, aliás, né, autonomia energética, autonomia hídrica, alimentar, pedagógica e saúde. Então, uma vez que nós tenhamos essas autonomias, é possível construir a soberania popular. E o que há de novo na proposta da Terra dos Povos? É que nós não estamos apenas reivindicando o Estado, nós estamos construindo apesar do Estado. E aí é um ponto que eu defendo aí, não é a Terra dos Povos, mas a comunicação que pensa isso. É preciso hoje pensar o Estado dentro do Estado para destruir o Estado burguês. Se nós tivermos sempre que pedir ao Estado o que é necessário, ele só vai nos dar até o ponto de nos manter pedinte. Sim, cria uma situação de subserviência permanente. Então, Estado, posso avançar para o estado atual do Brasil? Podemos avançar para o estado atual do Brasil? O que é que aconteceu com o governo, ainda antes da Covid? O que é que aconteceu? Qual é a política do governo Bolsonaro em relação ao MST, aos assentamentos e aos povos, à teia dos povos?
Bolsonaro ele vai se eleger com um discurso de ódio muito, muito marcante, né? Uma ameaça. E que é importante, ele elegeu o MST como inimigo do Estado. E essa imagem foi fortificada pela bancada do agronegócio ligada a ele. Então, o MST passa a ser o grande inimigo, o inimigo do país, que impede o país de avançar. Então, ele toma medidas, a meu ver, de dois modos. Uma é jogando a população contra o MST, fortalecendo um discurso de violência contra o assentado, contra o acampado. Ele pega o cidadão comum, entre aspas, né, de bem, e diz assim, é dever seu defender a sua terra, inclusive matando os sem terras. Então, no campo objetivo. No outro campo, que é o campo da polícia, vamos ter duas. Uma é a linha armamentista. Eu vou tornar legal a arma que já existe no campo, porque o campo brasileiro é um campo violento, bélico e perigoso. Então, ele está aumentando o número de armas existentes no campo em postos fazendeiros e legalizando as que já existem. O outro desdobramento político é a fragilidade de leis que permitem a grilagem de terras, inclusive terras que o Estado, outrora, já haviam desapropriado para o MST. O Brasil tem um processo que é o de desmatamento. Aí isso é muito comum no oeste baiano, quando produz soja, de soja. Então, o brasileiro ele avança a sua cerca para o assentamento, georreferencia e deixa dele. E o Estado legitima isso. Então, eu tenho um conflito aí armado. Um outro elemento é a disputa possessória, alegando que o valor pago na indenização não era suficiente. Então, um exemplo, Naban, que é o ministro, secretário fundiária, deu uma portaria nesse ano que dizia o seguinte: onde houver litígio possessório, mesmo após emissão de posse, a resolução se dará devolvendo a posse para o fazendeiro. Então, tem um assentamento de 20 anos, onde o valor integral não foi pago. Se o fazendeiro disser que foi insuficiente e houver uma lide na justiça, se o Naban você permite e para resolver o conflito de geração do governo Bolsonaro. Ele tem também feito um enfrentamento ideológico interno nas nossas áreas, né? Infelizmente, nossas áreas não são bolhas. Então, nós nos para defender, para incentivar levantamentos, né? Tem feito um processo que é a tentativa de titular os lotes. Então, ele promete benefícios que não existem. Com isso, ele cria um mal-estar e, é pior, permite a venda dos lotes. Por exemplo, quer transformar os assentamentos em lotes de propriedade privada. Isso. E aí, há uma visão legal de que cada pessoa pode comprar até 7 lotes. Aí o outro ataque, né, esse é o ataque político, é o ataque menor, mas é menos visível, talvez, né? O outro é no campo da força, realmente. Aí eu tenho um exemplo na Bahia, que foi o envio da Força Nacional, ou seja, passando acima da autoridade do governador e mandou para a Força Nacional para o treinamento nosso, né? A partir de um golpe jurídico, para justificar que ela viesse, expulsasse assentados e fizesse um novo ordenamento jurídico. Nós conseguimos vencê-lo, né? Porém, ficou claro que é apenas parte de uma estratégia muito maior, que é destabilizar, que é criar medo. E, principalmente, onde o agronegócio tiver maior interesse, maior vai ser a pressão que vai sofrer. Então, o oeste baiano, o sul baiano, o sul do país, o norte do país, são áreas de expansão do agronegócio. E nós somos uma barreira contra isso.
Então, tirar o MST é garantir o crescimento do agronegócio no Brasil. Sim. E por falar em agronegócio, eu volto até a uma coisa que tu referiste logo no início, que é, há uma situação dramática de disponibilidade de alimento para o povo brasileiro, porque o Brasil, que é um grande produtor, é um dos maiores produtores agrícolas de cereais, de arroz, de muitas coisas, está nesta situação de Covid, está a exportar grande parte da produção, e as pessoas, e o preço dos bens alimentares está altíssimo nas lojas. Podes falar sobre isso? Quais são a tua visão acerca desse problema? Esse é um problema estrutural, né? Então, o Brasil, então, um país de capitalismo independente, ele se baseia na produção de bens para exportação de primeira linha. Então, nós produzimos basicamente matéria-prima. Hoje, o Brasil produz commodity e não comida. E essa é a diferença, não só no ritual. Por exemplo, a base alimentar do brasileiro não é soja, mas as terras mais férteis estão produzindo soja. O brasileiro não se alimenta de trigo, em sua maioria. Então, há trigo, mas não é a base. Então, hoje o Brasil produz para exportar. É um exemplo disso. O Brasil produz óleo, muita soja. Então, não se justificaria o óleo de soja no Brasil estar custando R$8. E por que isso acontece? Porque a nossa soja ela vai para a China, né? Ela alimenta o gado europeu no período do inverno. Então, não é a prioridade do mercado local, e sim a exportação. E no momento que eu tenho o saco de soja batendo o preço recorde, né? E eu tenho a China comprando a produção, inclusive, até 2022, toda a soja brasileira está vendida até 2022. Ou seja, vamos ter aqui um aumento constante do preço de óleo, por exemplo. Então, hoje, a fome no Brasil é estrutural, e não pela falta de terra para produzir, mas pela política pública de proteção do seu povo. O Brasil, ao contrário do Vietnã e da China, vendeu todo o seu arroz. Hoje, a CONAB, que é o órgão que gerencia os nossos estoques, não tem 100 gramas de arroz sequer para controlar o preço. Então, o Brasil hoje bate R$3 de arroz. E estamos na entre-safra, ou seja, vamos ter 4 meses, pelo menos, sem arroz no país. É o que o MST tem dito, é o que a Terra dos Povos tem construído. Então, por exemplo, nós produzimos arroz agroecológico no Rio Grande do Sul. Nós somos o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. E nós reduzimos todo o histórico do Brasil. Então, não sai nada para fora. Toda a produção de arroz brasileiro, do MST, está focada no Brasil e ao mesmo preço. Por que a gente consegue fazer isso? Primeiro, eu não dependo dos insumos dos agrotóxicos, que são vendidos em dólar. Eu não tenho esse uso. Então, eu consigo ter um controle do meu preço. A outra, o processo de produção se dá através das superativas. Então, eu tenho um custo de produção menor e tenho um lucro maior para assentados. Me permite ter arroz sem veneno a R$5, quando o arroz comercial está a 7, 8. Essa é a gestão. O elemento agora se dá sobre nossos territórios. Então, há uma preocupação em assegurar que os nossos territórios possam produzir comida para a autossustentação e também para a venda. Então, nós lançamos, no último período, um compromisso que foi: todas as nossas áreas coletivas vão virar celeiros de produção para comercialização e doação dentro dos territórios, para poder, dessa forma, enfrentar a fome. E um outro elemento é a gente pensar, só tem um modo da gente não passar fome no Brasil, que é ocupar o latifúndio e plantar comida. Não tem outra saída. Sabe? A fome no Brasil hoje é estrutural. Ou a gente ocupa e planta, ou não tem o que fazer. Então, a previsão é morrer mais de milhares de pessoas, milhares de milhões de pessoas de fome no Brasil. E isso é um fenómeno também recente, não é? Porque durante o governo Lula houve uma grande campanha para acabar com a fome no Brasil e está a ressurgir novamente a fome no Brasil. Sim, sim.
Durante o governo Lula, estima-se que 14 milhões de pessoas saíram da miséria, né? Conseguiram as refeições, né? Isso ligado a um processo de transferência de renda através da Bolsa Família. O Bolsonaro ele vai romper com vários acordos. O PA foi extinto. O PA era um programa que comprava do produtor a um preço subsidiado e doava para organizações civis essa comida. Então, nós vendíamos para associações das cidades, que fazia distribuição nos bairros periféricos. Essa extinção desse programa fez com que várias pessoas não mais tivessem acesso à comida, associado a uma crise do capitalismo, né? Então, não tenho emprego, eu não tenho onde gerar renda, e a alta dos preços, eu vou ter uma situação onde eu posso até ter dinheiro, mas o valor que eu tenho não me permite ter acesso à comida. Então, essa é uma realidade real, que tem raízes estruturais do capitalismo, na crise do sistema, e amplificada pela escolha do atual presidente do país em assassinar preto e pobre por falta de comida. Uma das coisas que o governo Bolsonaro tem impulsionado é a utilização de agrotóxicos. Liberou centenas de agrotóxicos, pelo que eu sei, que são agora permitidos de ser utilizados na produção alimentar e entram na cadeia alimentar e inevitavelmente chegarão ao ser humano e serão causadores de doenças. Suponho eu que no MST existe um modo de produção muito mais ecologicamente sustentável e muito mais saudável que Sim. procura estar um pouco fora, deixar de fora todos esses. Nós tivemos o nosso 6º Congresso Nacional, então nós definimos que o MST iria erradicar o uso de agrotóxicos no país. Então, desde 2014 é proibido a utilização. Antes disso, nós já combatíamos, mas não era ainda uma lei política do MST. Até porque, para ter acesso a crédito produtivo, tinha de estar casado com um conjunto de agrotóxicos já pré-estabelecidos. Então, só acessava crédito quem comprasse também os agrotóxicos. Então, a gente vai romper com isso em 2014 e definiu, de hoje em diante é proibido. Então, nós temos como matriz produtiva a agroecologia. Então, se baseia nesse processo. Há uma proibição de uso nas nossas áreas, há uma política produtiva pensada na formação das pessoas. Vou usar o quê? Então, vou usar o composto, eu vou usar um processo de caldas, eu vou fazer adubação verde. Então, eu preciso criar conhecimento para o agricultor, preciso mostrar a ele uma outra prática. E o terceiro elemento também da nossa ação é a mudança dos hábitos alimentares. Porque, um exemplo, não adianta eu plantar sem veneno se eu não respeito o tempo de produção. Aí isso é a gestão. Ora, nosso uso agrotóxico para reproduzir no inverno, o de só dá no verão. Então, eu preciso ter o uso de agrotóxico, controlar pragas que não teria no período. Eu preciso mudar o hábito alimentar, reorganizar. Então, eu preciso conectar a natureza, a produção e o consumo. E isso não é arcaico. Ao contrário, isso é o que é de mais moderno. Né? Infelizmente, a viagem, as pessoas parecem pensar assim, não, agora eu vou regredir. Não, eu estou avançando. Eu estou me conectando ao que é universal, que é a natureza. Respeitando os ciclos naturais. Isso. Claro. Né? Porque não existe humanidade sem conservação da natureza. Aí estamos falando do solo, primeiro, para o MST e para a biologia, o solo é um ser vivo. Não é animal, tem vida no solo. A água também tem vida. E não é romantizar, é ciência. Eu tenho micro-organismos que existem ali, eu tenho fungos, eu tenho bactérias que são vivos, que se alimentam. Então, quando eu subo a floresta, eu estou plantando água. Então, pensar a agroecologia é pensar a única forma possível de auxiliar a humanidade existindo por mais tempo, né? Então, isso é como o MST tem que construir esse processo. Então, agora nós lançamos o desafio de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos.
e o plantio de frutíferas, para poder tanto preservar a água quanto gerar comida. Então, aqui no território nós plantamos 10 mil árvores às margens de 3 rios que estão na cidade. Os rios não estão nos nossos assentamentos, estão na cidade, mas a gente precisa tomar parte para cuidar. Então, nós plantamos e estamos dando manutenção. E plantamos 5 mil árvores frutíferas nos assentamentos, nos lotes coletivos, para que possa todo mundo beneficiar. Requer um trabalho de planejamento, de organização e, principalmente, compreensão de que a vida na Terra só existe se nós pensarmos como um todo. Precisamos enxergar nós como parte de um todo e não como principais. Sem isso, não tem humanidade. Foi muito agradável esta entrevista, aprendemos muitas coisas, apesar das dificuldades da rede. Nós vamos ter que repetir, vamos ter que fazer uma nova entrevista para continuarmos a tratar dos nossos assuntos, mas de qualquer das formas, em nome da Convergência, eu, Pedro Cardoso e Pedro Abreu, queríamos te agradecer a tua disponibilidade e esperamos voltar-nos a encontrar. Eu agradeço o convite, para mim foi muito positivo poder ter a experiência, né? Isso pode ajudar a gente fortalecer essa de aliança e possa abrir caminhos para a construção do poder popular para além da Atlântica. Até breve. Até breve, Até obrigado. breve, obrigado. Obrigado. Um abraço.